E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um vídeo do projeto Fim do Mundo, do princípio à esperança, e hoje falando de um resumo de tudo até a guardada esperança. Vamos lá. Falamos aí do dia 15 ao dia 21 de dezembro, agora de 2012, passando por esses pontos, e vamos falar sobre todos eles agora, um pouco de tudo. Em Gênesis a gente viu a criação, pela palavra de Deus o mundo sendo formado, e aí nos 7 dias... Agradeço ao Luan pelo envio das imagens aí que ele fez sobre a criação. Depois também falando sobre as escolhas, o pecado, que o inimigo ali enganando Eva. As genealogias, desde Adão até Noé. A outra genealogia desde Noé até Abraão. Depois Moisés. Moisés teve a missão de receber os mandamentos de Deus escritos pelo próprio dedo de Deus, e aí ele teve essa missão de passar ao povo escolhido essas leis. Depois a genealógica, desde Adão, passando por Noé, Abraão, Davi e Jesus. O período dos juízes e o período do reino unificado, período de Saul, Davi. Depois aqui principalmente o reino de Israel norte e o reino de Judá sul, e principalmente aqui os profetas. Tá? E a gente tirou exemplos de Isaías e de Daniel. Foi de Daniel que veio a profecia da estátua de Nabucodonosor. A estátua, cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, perna de ferro e o pé ferro com barro, e que significaram aí os impérios dos últimos 2.500 anos. O Império Babilônico, o Medo-Pérsia, a Grécia, o Império Romano e a divisão europeia. Temos aqui também as profecias de Isaías, que Isaías falava sobre como ia ser Jesus. Então aqui sempre a profecia, um exemplo, em Isaías 7,14, ele nasceria de uma virgem. E depois lá em Mateus 1 a gente tem o cumprimento. Então aqui tem várias profecias da vinda já de Jesus. Aqui Jesus como o nosso Salvador, como nosso líder, como nosso mestre, como nosso profeta também, e ele que é o caminho, a verdade e a vida, através dele que a gente recebe a vida eterna. Então Jesus é um ponto, Mateus 24, no seu último sermão, um sermão profético, mais o império, a estátua de Nabucodonosor, de Daniel, são duas profecias já. Daí teve, depois da ressurreição de Jesus, o tempo dos apóstolos, onde falamos sobre Pedro, Paulo e de João, que foi João que escreveu o Apocalipse. O Apocalipse, eu acredito que é a terceira profecia macro para a gente entender os dias de hoje. Dentro de Apocalipse a gente vê as 7 igrejas. Tá? Então, desde o ano 31 até o ano 100 a 313, a igreja de Pérgamo, de Tiatira, de 538 a 1517, de Sardes, Filadélfia e de Laodiceia. Então, tudo certinho em Apocalipse. Aqui a gente tem todo o significado do que aconteceu nesse período. Aqui as 3 profecias, Velho Testamento, Daniel, estátua de Nabucodonosor, próprio Jesus falando, Mateus 24, e Apocalipse, no outro livro profético. O que o mundo fala sobre o fim do mundo? Apocalipse, 2012, agora esse ano de profecia, várias revistas Vejas falando sobre os finais dos tempos, tá? O fim do mundo começou na super interessante, o mundo vai acabar da época, então a mídia fala bastante coisa sobre o fim do mundo. Aqui temos bastante sinais da volta de Jesus, que é em Mateus 24, que a gente vai ver hoje também. Tá? Então, violência, guerra, fomes, poluição, a ciência se multiplicando, sabia que é uma profecia? E também o Evangelho ser pregado a todo o reino, língua e nação. Essa é uma das últimas profecias que faltam. Aqui vemos a ciência comprovando a existência de Deus. Como assim? Francis Collins, o diretor do projeto Genoma. Vocês vão ainda ouvir falar muita coisa sobre a genética, o DNA. Através da medicina genômica está comprovando a existência de Deus. Então esse diretor fez um livro falando sobre a linguagem de Deus e mostrando o DNA. Esse outro aqui, a ciência descobre Deus, o DNA também. E aqui principalmente o principal ateu, um ateu garante, Deus existe. Então várias coisas falando da existência de algo superior. Sobre a esperança, que é o que a gente fala, e é o nosso tema, sabia que quase todos os grupos esperam algo? Os judeus
esperam a primeira vinda do Messias, os muçulmanos esperam um enviado de Alá, aqui a gente vê os budistas esperam a reencarnação de um Buda, na nova era também, então quase tudo espera algo. E o que é essa esperança bíblica? A esperança bíblica, no caso a gente vai começar a ver agora. Jesus ressuscitando, logo depois da sua morte, ressuscitou e indo aos céus. O que ele disse? Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então ele subiu ao céu para preparar o nosso lugar. E quando for e vos preparar, voltarei e vos receberei. Então ele prometeu para a gente que ele ia voltar para nos receber. Para mim mesmo, para onde estou estáis vós também. Mais coisas, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentro de vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Então ele há de vir assim como para o céu viste ir. E assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez, sem pecado. Então, mais um ponto bíblico que fala sobre a segunda vinda de Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra o verão vindo sobre as nuvens. Olha que interessante isso. Com poder e muita glória. Ele enviará seus anjos que reunirão os escolhidos de uma a outra extremidade da terra. Em Mateus a gente vê isso. Glorioso será o livramento dos que pacientemente esperam pela segunda vinda e cujos nomes estão escritos no livro da vida. Aqui, ó, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. É uma em Apocalipse 1:7. Então, vai existir nesse mundo falsos profetas que vão falar que são reencarnações de Jesus, mas na Bíblia já fala que ele virá nas nuvens e todo olho o verá. Mais sobre a volta de Jesus. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. E aqui uma dica para a gente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Então que a gente se entregue e procure cada vez mais a Jesus Cristo. E ele fala sobre uma nova terra também, que é a nossa outra esperança. A volta de Jesus para uma terra. O que vai haver nessa terra? Vamos ver. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para o que os amam. Então, aqui fala que a gente nunca pode, nem chegou a imaginar o tão grandioso que será essa nova terra. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, aonde se habitará a justiça. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, e todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, sempre renovos por mim plantados, obra das minhas mãos. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles se habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aqui a gente vê em Apocalipse 21. Se vocês tiverem curiosidade de saber como vai ser a nova terra, procura na sua Bíblia em Apocalipse 21 que você vai se surpreender. Vamos dar continuidade a Apocalipse 21. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, ele dará todas as coisas. Eu serei Deus e ele será meu filho. Então aqui a gente vê várias coisas sobre esse tempo do fim. Dicas agora. Se procurarem estudar a Bíblia para compreender um pouco melhor, aqui tem um resumo mais ou menos da Bíblia. 66 livros, Velho e Novo Testamento, os livros de história em azul. Então,
procurem entender um pouco mais. Leiam o que? Gênesis. Então, se você tem curiosidade sobre o fim do mundo, leia Gênesis que você vai entender a criação. Ah, mas eu quero entender o fim do mundo mesmo. Então, vai lá em Apocalipse 21 e 22, leia os 2 últimos livros da Bíblia, mas procure entender ela como um contexto. Ou se você quiser entender um pouco outras coisas também, em Mateus 13, você vai ver a parábola do semeador e vai ver uma das lógicas aí desse nosso projeto de Sementes Tecnológicas. Então, para vocês darem continuidade aos estudos, vamos estar falando sempre com novos materiais, mas estamos aqui com o site Sementes Tecnológicas, no YouTube também, youtube.com/Sementes Tecnológicas, e no Facebook, facebook.com/Sementes777. Então, agradeço de coração, tá, que vocês possam ter gostado desses materiais. Desculpem aí um problema de som, ou minha voz que não chega até vocês perfeitamente, ou uma falta de conhecimento, mas aos poucos a gente vai aprimorando esses vídeos daí. Valeu, galera, abraço, um feliz 2013 aí para todo mundo e podem contar com a gente. Valeu, galera!